Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre que história é essa de que o Vitor Roque vai ser vendido para algum dos times como o Barcelona e o Real Madrid e quantos milhões nós estamos falando. Além disso, mesmo o Cruzeiro não manter um percentual, deve pegar alguns milhões numa eventual transferência que eu quero trazer aqui para vocês. Além disso, quero falar sobre o Mauro César, que falou sobre essa volta do Cruzeiro à Série A, deixando claro que ano que vem a coisa será muito diferente. Quero aqui falar a fala aí do Mauro na última semana sobre o Cruzeiro. Além disso, quero comentar aqui também sobre o Machado assinando um contrato indefinitivo nessa quarta-feira, até quando, vai o seu novo vínculo e o empresário dele confirmando ao Super Esportes. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Estamos bem perto aqui dessa marca de 36 mil inscritos, falta menos do que 160, então conto com a ajuda de vocês para chegar nesse número, quem sabe ainda nessa semana. Aqui na tela eu vou deixar meu Instagram também. Hoje eu vou no Mineirão, então vou filmar aí os bastidores para vocês. Devo chegar bem cedo no estádio. Vou deixar aqui Gustavo.crz_, me segue lá para acompanhar também os bastidores dessa partida. Só de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado primeiramente da DG Store, loja de camisas, que mandou essas duas que eu tô gravando aqui para vocês, que eu deixo de cenário, onde tá assim com uma promoção imperdível para vocês. A camisa do Cruzeiro saindo por apenas R$170. E lembrando, você vindo aqui pelo canal, você tem 10% de desconto nessa sua compra, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você pedir a sua aí pela DG Store. Lembrando, tem também camisas internacionais da seleção brasileira por lá. E só falar que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter esses 10% de desconto também, até nas suas compras de camisas personalizadas. E o outro recado é da BR4Bet, casa de apostas esportivas, com patrocinador aqui do canal, com boas cotações para esse jogo do Cruzeiro e Ituano. Uma vitória da Raposa em casa, pagando 1,50 a cada real apostado. Lembrando que tem a opção de você apostar, por exemplo, vai ser por mais de 2 gols de diferença, vai ser mais de 3, enfim, tem várias opções também. Tem um empate pagando 3,80 e uma vitória do Ituano fora pagando R$8. Ao mesmo horário tem um jogo do rival, Santos e Atlético Mineiro, uma vitória do Santos pagando 3,20, um empate 3,25, uma vitória do rival 2,30. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet para você começar a fazer. Bom, quero começar falando aí sobre o empresário do Machado, que colocou nos seus stories que estava assinando, um jogador aí assinando um contrato hoje, e aí em relação ao empresário dele, se referindo ao Machado, onde o Neco Cirne usou as suas redes sociais, o seu Instagram, e colocou: parabéns para quem renovou o contrato hoje. Então ele se referindo aí ao Felipe Machado. Vocês vão lembrar que tem 2 semanas que o Cruzeiro e os seus representantes abriram conversas para essa renovação. Na primeira reunião não já saiu com acordo, mas desde a última quarta já temos essa confirmação de que o Machado vai assinar por mais 2 temporadas. Achei um contrato até maior do que eu esperava, não diria que longo demais, mas até o final de 2025, tá? Então o contrato aí bem longo aí pro Felipe Machado. Até porque ele tinha um dos salários, de acordo aí até mesmo no início do ano, um dos mais baixos do elenco, e deve ter um reajuste ali para um jogador que vai ter um papel, diria que até importante para o Cruzeiro no ano que vem. Então eu acho até melhor, por exemplo, oferecer um contrato de 3 anos para o jogador do que oferecer um contrato de 2 anos, porém com um salário mais alto. Eu acho que até o Cruzeiro pode utilizar isso, tudo bem, não vai ser um salário altíssimo, mas vai ser um salário maior do que recebe hoje e um contrato longo de 3 temporadas. E é claro, se o Felipe Machado se manter titular ano que vem no Cruzeiro, fazer uma baita temporada, deve ter sim um aumento contratual sem sombras de dúvidas. Então, o empresário dele confirmando essa renovação, deve sair nas próximas horas essa renovação aí no Instagram do Cruzeiro, O Felipe Machado, que é o 4º jogador que o Cruzeiro garante para a próxima temporada, fora os que chegaram, igual o Bruno Rodrigues, o Lincoln, o Pablo Cires, o Wesley Gasolino, o Cipriano, que vai pelo menos até junho e o final do ano que vem. O Cruzeiro já assegurou a compra do Neto Moura, do Oliveira e também do goleiro Rafael Cabral, com contrato até também o final de 2024, com acesso à Série A. Então quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do Machado, que tem aí 26 anos de idade, 34 jogos na temporada, 2 gols e 3 assistências. Jogador que já está chegando aí, no caso, 71 partidas pelo Cruzeiro, somando também o ano de 2020. Bom, quero falar aqui também sobre o Mauro César, ele que falou no programa da Jovem Pan sobre o Cruzeiro de volta à Série A, essa matéria aí na última semana, Eu trouxe aqui para vocês, créditos aí ao torcedores.com e o Bola VIP que trouxe essa matéria, onde ele deixou claro que não adianta iludir, a torcida, pensando que o Cruzeiro ano que vem vai voltar para a Série A com tudo e tudo mais, que ele comentou, o seguinte, abre aspas: o Cruzeiro fez um trabalho muito legal na Série B e agora é Série A. Não adianta se iludir, tem que manter o mesmo trabalho e competência para não cair de novo. Quando o Cruzeiro pegou o Fluminense, por exemplo, na Copa do Brasil, a gente viu a dificuldade, fecha aspas. Então assim, o Mauro César, em comparação com o que ele era em 2018, 2017,
muito mais calmo, até porque o Cruzeiro deixou de ser um adversário, pelo menos nos últimos anos, direto aí do Flamengo, né? Mas eu gosto dele, ó, sempre achei ele umas críticas pontuais, porém, claramente quando o Cruzeiro ali ganhava do Flamengo, na Libertadores, na Copa do Brasil, ele dava umas criticadas e com razão, né? Porque ninguém vai ficar feliz vendo o time dele perdendo o título, sendo eliminado por um Mano Menezes ali com um time muito bom do Cruzeiro, obviamente, mas com um time retranqueiro, né? Todo mundo ficava puto, até eu, cruzeirense, ficava estressado aí depois da partida. Imagina um torcedor rival que era eliminado dessa forma, né? Então, nos últimos anos aí o Mauro César sempre fazendo mais críticas ao Cruzeiro das pessoas irresponsáveis que acabaram com o clube, né? Até a chegada aí do Ronaldo nesse ano, e nesse ano mais fazendo elogios mesmo, e eu concordo com ele, tá? O Cruzeiro tem muito sim o que melhorar, até mesmo nesse jogo contra o Fluminense. Claramente, né? Não foi o resultado que era pra ser, né? Uma goleada aí desse jeito no Mineirão. Pelo quem viu a partida, viu que o Cruzeiro até, diria que não seria loucura falar que mereceu ganhar por 1-0. Porém, não é um time experiente para conseguir manter um resultado, né? Dava para muito bem ter mantido um placar de 0-0 ali, por exemplo, se fosse um time mais cascudo. Então, eu acho que, sem dúvidas, o Cruzeiro vai ter que fazer reformas pro ano que vem. E até o Ronaldo já deixou claro isso, né? O Pesolano também, os próprios jogadores sabem que vão fazer uma grande reformulação no elenco. Então, não é novidade para ninguém. E pelo que o Cruzeiro fez esse ano, eu acho que ano que vem com uma folha de 6 milhões de reais, que é a expectativa para a próxima temporada, dá para fazer um time bem bacana. E eu quero que você deixe aqui embaixo se você concorda, discorda aí do Mauro César, e também sobre o Cruzeiro para 2023. Você acha que vai ser um time competitivo? Você acha que quais posições precisam de reforços? E aquela coisa, né? Se saber contratar os jogadores, o Paulo Pesolano fazendo uma análise, trazendo peças que vão encaixar bem nesse time, eu não ficaria surpreso no Cruzeiro ter um certo, podemos dizer assim, né, uma certa folga, né, nesse primeiro ano de Série A, não tendo riscos, por exemplo, de ficar na zona de rebaixamento, por conta assim, de acertar muito bem nas suas contratações. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Vitor Roque e que ele pode ser vendido, né, no próximo ano e que pode gerar um dinheiro bem interessante para o Cruzeiro. Esse vídeo aqui, esse tópico que eu quero trazer para vocês tem quase uns 20 dias, tá? Para falar bem a verdade, eu ainda estava lá em Porto Alegre, já tinha deixado salvo aqui para comentar com vocês. Acabou que nas últimas 2 semanas foram tanto conteúdo que mesmo uma notícia dessa, só estou conseguindo gravar aqui quase mais de 3 semanas, né, praticamente depois. Que é no caso do Barcelona, o Real Madrid e a Juventus, de olho, no caso, no Vitor Roque. E além disso, foi bom ter esperado esse tempo, o Nicola trouxe uma informação de que o Deco, um meia português, jogou no Fluminense, né, na seleção portuguesa, muito conhecido pelo Barcelona, disse que o Barcelona vai estudar fazer uma proposta de até 35 milhões de euros para o Endrick do Palmeiras ou o Vitor Roque do Atlético Paranaense. Então o Cruzeiro pode ficar de olho aí nessa história. É claro que a saída dele, nossa, realmente vai doer bastante, né? Vendo ele sair com umas cifras próximas de 150, 200 milhões de reais, vendo que um ano antes o Cruzeiro acabou perdendo ele por 24 milhões e apenas 12 milhões vai vir para o Cruzeiro, né? Então realmente dói bastante nisso, mas pelo menos o Cruzeiro vai ter um mecanismo de solidariedade. Que como ele é um jogador tão novo, a FIFA separa 5% da transferência para os clubes formadores. Como ele vai fazer 18 anos de idade, ele jogou aí no Cruzeiro e no América, eu não sei como que vai ficar dividido esse percentual. Eu chutaria ali, tá, algo próximo de 3% do valor, ficando ali para o Cruzeiro. No máximo seria isso, algo próximo disso, só para nós termos uma noção, né? Por exemplo, vamos supor aí 35 milhões de euros, que equivalem atualmente, o euro está em queda, 178 milhões de reais. O Cruzeiro tem 3%, beleza. Ficaria então com 5 milhões e 300 mil reais. Não é um dinheiro que vai mudar tudo, né? Nossa, vai ser mais 20 milhões, 15, não. Vai ser um valor muito baixo mesmo, mas pelo menos não vai ficar de mãos abanando, né? Uma pena o Cruzeiro não, por exemplo, sei lá, ter 10, 15%, que aí sim já poderia ficar com uma fatia que eu diria que poderia ajudar bastante na próxima temporada. Por exemplo, vamos supor que vai ser um valor maior, uns 50 milhões de euros, 255 milhões de reais, o Cruzeiro poderia pegar até 7 milhões e 600 mil, eu chutando, tá, nesse chutômetro aqui, de 3% do mecanismo de solidariedade. Então o Atlético mesmo até recebeu, no caso, procuras, de acordo com algumas fontes, do torcedores.com, falando de propostas próximas dos 15 milhões de euros, que o Atlético não tem nem interesse de conversar, seria um valor no mínimo ali próximo dos 30 milhões mesmo, para negociar o atleta. Isso nesse ano, fora que ano que vem, ele ter uma sequência, se valorizando, poderia ser uma boa. E até achei interessante porque nessas últimas semanas alguns portais, até o Nicola mesmo, que eu gosto bastante, começou a comparar, né, o Vitor Roque com o Neymar, e eu venho falando isso aqui para vocês, ó, se não me engano, desde fevereiro eu já falava isso, que o último jogador no Brasil que surgiu tão bem, fazendo tantos gols em relação a números de partidas também, foi o Neymar no Santos, né? E realmente parece bastante. Por exemplo, o Vitor Roque tem 17 anos de idade. Ele já havia feito 2 gols pelo Cruzeiro na Copa do Brasil com 16, né? Com 16 anos, se eu não me engano, ele tinha
3 gols marcados pelo Cruzeiro já, com 16 anos, algo inacreditável. Pelo Cruzeiro fez 16 partidas, 6 gols e uma assistência. Foi vendido, se não me engano, no final do mês de abril, para o Atlético, e por lá já tem 27 partidas, 6 gols e 3 assistências. Se você for contar, só nesse ano, né, ele tem aí, somando os dois times, 38 partidas, 12 gols e 4 assistências. Números excelentes. Se você for pegar a primeira temporada do Neymar como principal, né, do Santos, ele marcou aí 11 gols marcados. Então o Vitor Roque já tem um gol a mais, mesmo sendo a mesma idade, né, praticamente, só que ele jogou no Cruzeiro e no Atlético Paranaense, né, então tem toda essa adaptação, jogou alguns jogos na Série B, mas também jogou Libertadores, fazendo gols importantes nas quartas de finais, então é um jogador aí realmente muito diferenciado. Uma pena ter saído, né, eu diria que foi mais culpa também dos empresários, que não, se quisesse, teria ficado aqui no Cruzeiro tranquilamente, mas pelo menos tem esse mecanismo de solidariedade e vai ser um jogador para até mesmo valorizar ainda mais a base do Cruzeiro, sendo um jogador revelado no clube. Só lembrando que ele foi procurado de acordo com matéria da TNT Sports e no jornal Mundo Desportivo da Espanha. Real Madrid, Juventus e Barcelona estão de olho no atleta. E vale lembrar também que no ano passado ele jogou 5 partidas pelo Cruzeiro, o Luxemburgo que puxou ele para o time principal, né? Então o Luxemburgo aí, mesmo depois de mais experiente na carreira, vai ter essa aí também para contar, né? Que ele que foi quem observou o Vitor Roque surgiu muito bem na base ano passado, que pelo Sub-17 ele tinha só 21 partidas e 21 gols marcados. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para ajudar nós aqui a chegarmos a essa marca de 36 mil inscritos e você continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui na tela outras sugestões de conteúdos que já trouxemos também aqui em nosso canal. Vídeo de hoje de manhã onde eu falo sobre o Cruzeiro, lançando aí um token próprio. Isso pode render alguns milhões de reais para o clube, vai lá dar uma olhada. Nesse outro aqui também onde eu falo sobre 2 empresas fazendo uma parceria com o Cruzeiro bem bacana para o jogo de hoje contra o Ituano. Enfim, vou deixar tudo aqui e o link abaixo na descrição da BR4Bet para você começar a apostar nos jogos, inclusive do Cruzeiro hoje contra o Ituano, com 100% de bônus, e da DG Store para você comprar as suas camisas do Cruzeiro. Valeu, galera!